Primeira qualificação. Nitya Nitya Vastu Vivekaha Kaha. Kaha, o que é Nitya Nitya Vastu Vivekaha? E aí ele responde: Nitya Vastu Ekam Brahma Tadvyatriktam Sarvam Anityam Ayameva Nitya Nitya Vastu Vivekaha. Então, existe um Ekam Brahma. Existe um Brahma, um livre de limitação. Uma coisa no universo, uma coisa é livre de limitação, Brahma. Esse Brahma existe. Nitya Vastu. Uma coisa eterna. Uma coisa que é sempre. Tadvyatriktam. Tudo que é diferente desse Brahma, ou seja, o mundo inteiro, Sarvam, tudo, Anityam, é não eterno. Ayameva Nitya Nitya Vastu Vivekaha. Esse que é o discernimento, como qualificação. Isso é só uma qualificação, não é você entender o que é Brahma. Não sei o que é Brahma. E por isso eu estou estudando. Não sei o que é Brahma. Mas eu sei que Brahma existe. Existe um livre de limitação. E é isso que eu quero. E todo o resto é Anitya. E não é o que eu quero. Por quê? Porque é Anitya. Porque é temporário. Tem uma coisa que eu quero. O que eu quero? Essa que é o cara é qualificado para Vedanta quando ele entende isso. Só tem uma coisa que eu quero: ser livre de carência. Carência é o estado de querer algo, de querer ser diferente do que você é no momento presente. Isso é uma carência. Em termos de qualquer coisa que você pense, em termos de segurança, em termos de felicidade, em termos de sucesso, em termos de fama, em termos de reconhecimento, em termos de qualquer coisa. O que você quer? Você quer isso ou você quer aquilo em particular? Não. Eu quero ser livre de querência. Querência não existe a palavra, mas carência. Entendam carência como querência, estado de querer. Porque o que uma pessoa quer quando ela quer algo? Ela quer ser livre da limitação que aquela carência está impondo. Aí quando ela alcança o objeto de querer, é o objeto que traz para ela satisfação, felicidade, realização. Não é o objeto que traz. É a ausência de carência que foi naquele momento instalada. Temporariamente. Esse temporariamente eu não quero. Porque temporariamente significa o quê? O que eu ganhei? O que eu atingi? Nada. Eu continuo carente. Com uma nova coisa do meu lado, uma nova muleta, talvez. Né? Quando você quer, sei lá, ser feliz, você quer prazer, você quer satisfação, você sai em busca disso no mundo. Eu preciso de satisfação, eu preciso viajar, eu preciso me divertir, eu preciso ter prazer. O que isso revela para você? Que você por si mesmo é infeliz, né? Se você precisa ir atrás de felicidade, você precisa alcançar alguma coisa para estar satisfeito, significa que você por si mesmo é o quê? Insatisfeito. Você é uma muleta. Você precisa de muleta quando você está inseguro com relação à sua perna. Aí você precisa de uma muleta. Ninguém quer a muleta, né? A pessoa quer estar livre da insegurança. Não quer a muleta em si. Não quer objetos. Ninguém quer. As pessoas precisam de objetos.
precisam de situações, precisam de experiências, porque há uma conclusão de que eu sou infeliz, limitado, carente. Essa é a percepção. Eu sou carente. Portanto, eu saio em busca de suprir essa carência em termos de objetos, experiências, sucesso, segurança, prazer. Só que todos esses objetos alcançados no mundo não eliminam a limitação, a carência. Pelo contrário, elas só o quê? Intensificam a conclusão inicial de que eu sou carente. Assim como uma muleta só intensifica a tua insegurança com relação às tuas pernas. Tanto que depois de um tempo você faz fisioterapia, o cara fala, o fisioterapeuta, larga a muleta agora. Não quero. Não, você tem que largar para você andar sozinho, fortalecer a perna e ver que você tem capacidade. Não fica com muleta o tempo todo. Tem uma hora que você tem que... Mas, a busca por experiências, objetos, situações, status, reconhecimento, etc, 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 não só não eliminam a sua carência, porque são eles mesmos limitados, como intensificam e validam a conclusão inicial de que você é carente e limitado e, portanto, precisa dessas muletas todas. Elas não resolvem o problema. Elas não resolvem, elas perpetuam o problema e até agravam o problema. Quanto mais a pessoa precisa e mais ela busca e com mais gana ela busca, mais no fundo ela se sente o quê? Limitado. Mesmo com todo o sucesso do mundo, entendam isso. Não é que a pessoa é uma fracassada, não é. Ela pode alcançar muita coisa, mas isso livra ela da noção de um eu carente que precisa de coisas? Não. Só intensifica essa própria noção, não livra ela. E o que a pessoa quer é ser livre da carência, qualquer pessoa quer. Não é que algumas pessoas querem ser livres de carência, outras não. Todos igualmente querem ser livres de carência. Livre de carência significa o quê? Significa esse Brahma, esse livre de limitação. Quer dizer, você não quer ser diferente porque você é o todo. Você não quer ser mais porque você não pode ser mais. Isso que é o ser livre de carência. Quando você está satisfeito com você mesmo, qual é a forma dessa satisfação, dessa felicidade? A forma é, se você pudesse pensar sobre isso, eu não quero ser diferente do que eu sou no momento. Isso que é chamado satisfação, felicidade, realização. A cognição que você tem, não explicitamente, mas a sensação, vamos dizer, que você tem eu não preciso de nada mais, eu não quero ser diferente, eu não quero me tornar nada além do que eu já sou, nesse momento. Sei lá, porque você se identificou com alguma coisa bonita, desejável. Só que essa coisa é o quê? Mutável. Essa coisa é mutável. Esse estado mental é mutável. Você se identificou, eu quero esse estado mental. Aí atinge por meditação, por substâncias químicas. Esse estado é moksha? Não. Por quê? Anitya. Anitya. Eu recebi uma pergunta de um aluno. Eu tive algumas experiências com o ayahuasca. E eu atingi um estado que eu acho que é moksha, mas eu não consegui me manter lá. Isso significa o quê? Não é moksha, porque moksha é aquilo que ekam vastu ekam brahma nityam. Moksha tem que ser o quê? Para ser moksha, moksha tem que ser eterno. Porque se você ganhar moksha de moksha, o que isso significa? Eu alcancei a libertação, depois eu me libertei da libertação. Isso não é libertação. Você pode se libertar da libertação. Não, libertação é nada produzido, nenhuma situação produzida que começou num dado momento pode ser eterna. Por que não? Porque começou. Nada que tenha um início é eterno, porque o eterno
Ele já existe sempre. Não é essa a definição de eternidade. O que é eterno? Aquilo que existe sempre. Ponto. Qualquer coisa diferente disso não é eterno. Pode durar muito tempo. Mas eterno não é. Eterno existe sempre. Portanto, existe agora. Uma experiência que comece... eu não... eu tô aqui de boa, de repente eu tomo um negócio, tenho uma experiência. Ela pode ser uma experiência incrível, maravilhosa, sem palavras, não tenho nem palavras para me referir a essa experiência. Mas se ela é diferente dessa experiência aqui, ela não é nítida. Ela não é eterna. Ela é uma experiência. O eterno é aquilo que coexiste com qualquer experiência. Moksha, que nada mais é do que um entendimento desse eterno. Moksha, eternidade, é aquilo que coexiste com qualquer experiência. Não é nenhuma experiência em particular, mas coexiste com todas. Isso que é o Tattva Viveka, discernimento. O que é exigido de você é um discernimento claro, não é uma experiência. Qualquer que ela seja. Porque experiência significa teve um início. Vai ter um fim. Teve uma não existência prévia, quer dizer, anteriormente não existia, vai ter uma não existência posterior também. No futuro vai deixar de existir. Isso você pode ter certeza. A qualificação aqui é você ter certeza disso. Você não se iludir quanto a isso. Não ter fantasias a esse respeito. O moksha é um estado. Ou um resultado de uma experiência. Porque existe uma coisa muito importante que é o seguinte. Em geral, as pessoas estão tentando manipular o mundo externo para conseguir extrair dele alguma satisfação, alguma felicidade. Outras pessoas falam assim, não, o mundo externo não é capaz de me dar felicidade, ou alguma coisa do tipo. Aí elas se abstêm do mundo externo, mas tentam não manipular o mundo externo, mas manipular a mente. Mas isso é a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença em termos de discriminação, é o mesmo erro. É a mesma ignorância. Porque você não está tentando produzir uma situação externa, objetiva, mas uma situação interna, subjetiva. De qualquer maneira, é uma situação, é uma experiência limitada, é uma situação limitada. Que vai ter um início. Se você for bem sucedido, eu consegui essa experiência, ela teve um início. Ela vai ser sustentada por um certo tempo e vai declinar e vai mudar para outra experiência. Porque essa é a natureza da experiência. Não existe uma experiência eterna que tenha começado, não acaba mais. Isso não existe. Nem Swarga, nem o céu, nem o paraíso é assim. Não existe tal coisa como o céu eterno. O paraíso para todo sempre. Não. Se o paraíso começou, não. A não ser que você esteja falando metaforicamente do céu como algo que está presente aqui agora. Você já está no céu e não sabe. Bom, aí tudo bem. Você pode alcançar o céu para sempre. Se o céu for uma realidade presente. Já agora. Isso que você quer alcançar ou já existe agora ou não tem validade. Essa é a qualificação. Se não existe agora, eu não estou interessado. Porque significa o quê? Temporário, limitado. É o mesmo samsara de sempre. É o mesmo samsara. Não é qualitativamente diferente. Manipular a mente ou manipular o mundo é a mesma coisa. Você tem que manipular alguma coisa, você tem que produzir uma situação. Bom, isso... Eu não estou falando que não seja agradável, que não seja até bom em certo sentido. Pode ser, mas não é libertação. Por que que não é? Anityam. Limitado, temporário.
Então você nunca vai conseguir manter uma experiência. Eu atingi essa experiência aqui, agora eu tenho que me esforçar muito para manter isso aqui. A minha mente não pode sair dessa experiência, desse foco, dessa concentração. Não vai acontecer. Você vai se distrair, a mente vai sair daquele estado, vai entrar em outro estado. Você tem que entender aquilo que não é negado em nenhum estado, que é coexistente com todos os estados, que por si mesmo não é um estado, porque se fosse, seria só um dos estados, seria temporário. Não é um estado, mas não é oposto a nenhum estado, é coexistente com todos eles, é a base deles. Nisso você pode estar estabelecido. Sabe por quê? Porque você já está estabelecido nisso, mas não discerne. Esse fator permanente, você já está, obviamente, nele, você já é ele. Mas você não discerne ele. E você, inclusive, projeta nesse eu, limitações que não pertencem a ele. Que é o que a gente vai ver aqui. Assim, você teve a experiência lá com a substância química e aí aquilo foi muito incrível e aí você fala, eu perdi aquela experiência. Tudo bem, você perdeu aquela experiência, mas algo se permaneceu exatamente o mesmo naquela experiência e nessa experiência. Esse algo é o que você está se referindo com a palavra eu. Eu perdi, eu estava naquela maravilhosa experiência, agora eu estou nessa outra. Pois bem, quem é esse eu? Isso você não sabe. Mas existe. Porque se não existisse, você nem ia falar sobre as experiências. Quem é que fala? Eu tive naquela experiência, agora eu estou em outra, agora eu vou para outra, agora eu estou em outra. Esse fator, ele é um fator não só existente, como maximamente real. Real quer dizer imutável, eterno, sempre o mesmo. É isso que eu quero. Mas eu não estou interessado em experiências. Porque experiências são o quê? Não são meios de libertação, são meios de prisão. No máximo você pode ficar apegado, viciado naquela experiência se ela for muito boa. E aí você vai estar num problema de manter aquela experiência, de produzi-la de novo e de novo e de novo e de novo e de novo. E isso é chamado samsara chakra. Você vai ficar preso, rodando nisso, tentando perseguir isso. E nisso você vai nascer, morrer, nascer, morrer, nascer e morrer, e vai para muitos lugares, e vai ter muitas experiências. Sempre correndo atrás do quê? O que você quer com a experiência? Eu quero ver a mim mesmo como alguém livre. Livre de querer outra coisa, entendeu? Eu quero uma coisa tão boa que a partir dela eu não queira outra coisa. Você quer ser livre de carência. Uma experiência não pode te dar isso. Porque se você precisa da experiência, você não é livre de carência, você precisa dela. Você está amarrado a ela, você quer ela. Você entende? Que não pode ser uma experiência, não pode ser meio de libertação, não pode ser libertação. Porque se você precisa tanto dessa experiência, então você está preso a ela. Está dependente dela. Você não está livre. Livre significa livre com L maiúsculo. Livre de tudo, livre de experiências, inclusive. Não significa que você é oposto a nenhuma experiência. Você é contrário, se não é contrário a nada. Você não tem uma necessidade de uma experiência específica. Eu não quero essa necessidade. Eu não estou buscando isso. Isso que é a busca aqui, a qualificação para o começo de estudo de Vedanta é essa cognição. É essa clareza. Porque senão eu não vou estudar Vedanta. Eu vou buscar essa experiência. Não tem que ficar estudando, pensando e discernindo algo, tentando ver algo com clareza, não. Se eu preciso de uma experiência, então eu vou adquirir essa experiência. E Vedanta não vai te dar uma experiência. Porque você não precisa.
Esse é o ponto. Toda a experiência que você tem na tua vida toda é o suficiente para você discernir a sua real natureza livre de carência, livre de limitação. Então vocês vejam, essa qualificação primeira na verdade não é saber o que é eterno. Isso a gente vai saber no fim do estudo, o que é esse livre de limitação, com clareza. A gente não sabe ainda, mas a gente sabe muito bem que tudo mais é não eterno. E eu não estou interessado. Não estou interessado. Eu estou interessado em ser livre de limitação.